Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e hoje eu venho com um passo a passo de como montar uma atividade pelo Google Forms. Esse vídeo é especialmente para você que é professor, para você que é professora. Se gostou, já deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito e vem para o nosso passo a passo. Oi pessoal, então como eu falei para vocês, eu vou ensiná-los a fazer um passo a passo de como montar uma atividade pelo Google Forms lá no Google Classroom, que muitos professores, inclusive eu, estamos utilizando nesse período de atividades remotas. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir o Google Classroom. Eu já deixei aberto aqui, mas você vai lá no Google, Classroom. Clica aqui e já usa o seu login e senha para a sua sala de aula. Então vamos lá. Eu tenho aqui as minhas turmas e eu preciso criar uma atividade, uma prova para o meu aluno da terceira série do ensino médio. Vou clicar em qualquer uma aqui. Eu tenho a minha sala de aula, essa aba atividades com as atividades já postadas, os alunos e as notas desses alunos. Então eu venho primeiro em atividade, primeiro passo. Depois que eu abro a minha sala de aula, atividades, clico nesse botão em azul aqui, criar. Na verdade a cor, gente, depende do tema que você escolher para a sua sala de aula. No meu caso aqui eu estou usando a cor azul. E quando eu clico nesse botão, eu tenho várias opções. Então atividade, que eu posso incluir um documento, um PDF, atividade com teste, que é o que nós vamos fazer, uma pergunta, eu quero fazer uma enquete com os meus alunos, um material de apoio, onde eu posso colocar alguns textos, algumas notícias, vídeos, enfim. Reutilizar alguma outra postagem e criar um tópico. Nesse caso eu tenho dois tópicos aqui na minha sala de aula, primeiro bimestre, segundo bimestre. Então eu vou aqui na opção atividade com teste. E aí o Google me abre essa opção. Eu tenho a opção de colocar um título da minha atividade, as instruções que são opcionais, e aqui ele já abre formulários Google, esse blank quiz. Então a partir disso que eu vou trabalhar na minha atividade. Mas antes disso eu já vou deixar preenchido. Atividade de biologia. Instruções. Reveja suas anotações antes de responder. Então essas são as minhas instruções. Enfim, nessas instruções a gente geralmente coloca as instruções que colocaríamos em uma prova impressa. Depois disso, aqui desse lado eu falo por último. Vamos clicar nesse blank quiz que o Google já abriu para mim. Ele vai abrir em uma outra aba do navegador com essa cara aqui. Então eu tenho uma opção para eu alterar o nome da minha atividade aqui e aqui. Então vou colocar aqui. Atividade extra. É o título dela. Blank quiz. Vou alterar aqui também. Atividade extra de biologia. E a descrição do formulário, como que eu quero. Atividade de revisão de biologia. Essa é a minha descrição. E aí eu vou ter aqui já como base a primeira questão que eu vou elaborar para o meu aluno. Então ele coloca aqui questão sem título ou untitled question, e aqui na primeira questão eu sempre exijo o nome completo do meu aluno e também a sua turma. Por exemplo, eu tenho 7 turmas de terceira série de ensino médio, então eu preciso saber quem é esse aluno. E se ele não estiver usando um e-mail institucional da empresa ou da sua escola, fica difícil da gente reconhecer pelo e-mail. Então por isso que eu dou essa dica de colocar uma questão para exigir o nome desse aluno. E como ele vai ter que escrever, eu vou usar essa opção resposta curta. Vocês estão vendo essa aba aqui? Quando eu seleciono, ele te dá várias opções de como eu quero que essa atividade seja respondida. Então, como ele só vai colocar o nome, eu venho com resposta curta. Se eu quiser que ele redija um parágrafo sobre alguma questão, por exemplo, o que são seres vivos, então eu vou colocar como opção parágrafo. Mas nesse vídeo de hoje eu vou colocar apenas questões de múltipla escolha ou grade de seleção
para mostrar a questão de importar notas lá no Google Classroom depois. E aí eu torno essa questão obrigatória, né? Essa opção aqui, porque se o aluno preenche ou ele pula essa questão, você não vai saber nunca quem ele é. Muito bem, vamos para a segunda questão. Então vamos lá. Selecione a opção que indica corretamente como é uma célula eucarionte. Sei lá, ele vai ter que responder. A opção que eu vou colocar para ele: célula com material genético desorganizado, célula com material genético organizado, célula sem material genético, célula com DNA, sei lá, algumas opções. Bom, ele tem 4 opções aqui. Aí eu venho em chave de resposta e eu vou selecionar a resposta correta. Então eu sei que uma célula eucarionte é uma célula com material genético organizado. Tem um tiquezinho verde aqui indicando que essa é a resposta correta. E eu quero que essa questão valha 2 pontos. Concluo. Aqui embaixo, nessa opção, de novo, questão obrigatória, para o aluno não perder nota. Muito bem, vamos para a segunda questão. Eu quero que ele me relacione a organela celular com sua respectiva função. E eu não sei se vocês separaram aí, ó, aqui ele já mudou automaticamente, né? Essa palavra de relacionar, o Google Forms já entendeu que você tem que montar colunas. Isso é fantástico. Mas se ele não tivesse entendido a sua questão, você vem aqui nessa aba e seleciona. Então é uma grade de múltipla escolha. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, mitocôndria, cloroplasto, complexo golgiense, mais uma aqui, vamos ver, ribossomo. Então eu quero que meu aluno descubra, né, relacione a função dessas organelas. Aí vamos lá, vou colocar aqui, ó, realiza fotossíntese, síntese proteica, armazenamento e excreção e respiração celular. Então vamos lá, chave de resposta. A mitocôndria, eu sei que ela faz respiração, cloroplasto, fotossíntese, complexo faz excreção, ribossomo, proteína. Cada uma dessas linhas corretamente vai valer 1 ponto. Ah, mas eu quero que minha prova valha 10 pontos. Como é que eu vou saber? Vou ficar contando? Não, voltando aqui em cima, ó, ele já te dá a opção do total de pontos que vale essa atividade. Se eu quiser uma atividade valendo 6 pontos, já está concluída, mas vamos fazer mais uma. Vamos por aqui, ó. Selecione as características. Vocês viram que como eu coloquei selecione, ele já mudou o tipo de resposta. Tá? Então, algumas palavras-chave o Google Forms já entende o tipo de pergunta que ele quer que você faça. Isso é inteligentíssimo, isso é incrível. Então eu quero que ele selecione as características de cada grupo de plantas do reino metafita. Então nós temos 4 grupos, né, de plantas. E aí eu quero grade de seleção, porque eu vou colocar várias características, ele vai selecionar mais do que uma. Então vamos lá, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, semente, vasos condutores de seiva, flor, fruto
esporófito dominante, gametófito dominante. Muito bem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções de 4 grupos. Chave de resposta. Então, por exemplo, semente eu sei que eu encontro em gimnospermas e angiospermas. As briófitas apresentam gametófito dominante, a única característica que ela vai ter. Pteridófitas tem vasos condutores e esporófito dominante. Gimnospermas, além da semente, tem vasos condutores e esporófito dominante. As angiospermas, semente, vasos, flor, fruto, esporófito dominante. E cada uma dessas linhas vai valer um ponto. Concluir. Seleciono como obrigatória. Será que já deu o valor total? Deu. A minha atividade, a minha prova, esse formulário está valendo 10 pontos para o meu aluno. Muito bem, terminado isso, agora a gente vai dar uma maquiada na nossa atividade. Eu sempre gosto de deixá-la mais atrativa para o meu aluno. Então, nessa palhetinha aqui, parece uma palheta de arte, está escrito personalizar tema. Então, você tem uma opção de escolher um cabeçalho, para ficar um cabeçalho bem bonitinho antes desse título, e as cores. Vamos lá, escolher imagem. O próprio Google já te oferece várias opções, mas você pode incluir alguma personalizada. Então, eu quero escolher uma que eu tenho aqui no meu computador, por exemplo, uma imagem do canal. Abrir. Como a imagem é um pouco maior, eu tenho que selecionar, opa, não está aparecendo, selecionar o espaço, mas vamos ver se ele vai. Foi, então selecionou esse espaço. Vocês repararam que todo o formulário estava usando umas cores em roxo, padrão. Quando eu coloco uma imagem, ele vai pegar as cores do tema que eu escolhi. Então, nessa imagem eu tenho verde, cinzinha, azul claro, azul médio, azul escuro. E eu posso escolher, falar, não gostei desse verde, eu quero azul. Ah, não gostei de nenhuma dessas, eu quero fazer de rosa. Então, eu venho nesse mais, escolho aqui a cor rosa, no tom que eu quero, adicionar. Ah, ficou legal. Aqui eu mudo a cor do fundo, pode ser branquinho, ou as cores do tema. Ah, não gostei, tá doendo a minha vista, vou mudar de novo de cor, deixar um azulzinho que é mais neutro. Muito bem, todas as questões feitas, fechei. Configurações, nessa engrenagem a gente vai ver como enviar para os nossos alunos. Então eu tenho 3 opções. Geral, eu vou coletar o endereço de e-mail de cada um deles. Esse aqui eu estou usando porque está restrito aos usuários desse domínio que eu estou utilizando. E eu sempre seleciono em limitar a uma resposta. Por quê? Se eu deixo aberto, meu aluno fez uma vez. Ah, errei todas, agora eu vou fazer de novo. Não que isso seja um problema, mas para deixar a atividade mais justa, a gente limita a uma única vez que ele pode responder. E aí eles não vão poder fazer nada disso, eu nunca seleciono isso. Vamos à apresentação. Eu sempre seleciono embaralhar a ordem das perguntas, aí cada aluno vai receber uma questão numa ordem diferente. Então, nesse formulário que a gente fez, eu coloquei nome, a grade de seleção lá das plantas, as funções das organelas, enfim. Então, para cada um vai aparecer de uma forma. E aí eu venho em teste, já está criado, aqui a gente nunca mexe. Liberar nota. Nós temos 2 opções. Ou libera imediatamente após o envio, o aluno já sabe na hora a sua nota, ou então eu quero fazer uma análise manual primeiro antes de enviar o resultado para ele. Então ele não vai receber, eu vou avaliar, eu vou corrigir e no final eu mando a nota. Mas como uma questão, uma atividade somente de testes, eu vou liberar imediatamente após o envio o resultado dele. Salva. Salvando aqui, ó. Então, todas as alterações já foram salvas no Google Drive do login que eu estou usando para fazer esse formulário. Clico aqui, ó, em enviar. Eu posso enviar por e-mail para um único aluno e tal. Posso selecionar uma URL curta para colocar numa página, ou num blog, ou em algum outro perfil. Enfim. Muito bem, já acabou, podemos sair daqui e volto para a atividade. Quando eu atualizo, na minha sala de aula, ela já vai aparecer aqui, ó,
porém está aparecendo como rascunho. Mas tem aqui, ó, atividade de biologia. Se eu editar essa atividade, eu volto para aquela página. Vocês estão vendo aqui, ó, já aparece atividade extra de biologia, formulários, com a carinha que eu mostrei para vocês, com aquele cabeçalho novo. E aqui embaixo, esse botãozinho mágico, fantástico, importação de notas. Se eu deixar desativado, toda vez que meu aluno realizar essa atividade, eu vou ter que colocar manualmente a nota dele. Se eu deixo importação de notas ativado, quando os meus alunos responderem, eu vou lá, clico no botão importar notas e eu já tenho a nota do formulário dele anexado no meu Google Forms, no meu Google Classroom. Aí eu posso programar essa atividade, salvar no rascunho, eu quero fazer isso para depois. E aqui o valor, né? O meu formulário valia 10 pontos, eu vou alterar. E eu vou escolher uma data de entrega. Sei lá, eu quero que ele me entregue dia 20 de julho até ao meio-dia. Pronto. Tópico, nenhum tópico, ou criar um tópico. Vou criar um tópico, atividade extra. Então, na minha sala de aula, vai aparecer um novo tópico como atividade extra, onde vai estar incluída essa atividade desse formulário que nós acabamos de fazer. Aqui eu vou selecionar a turma que eu quero que faça. Então, é essa turma, ou só essa turma mesmo. Todos os alunos vão realizar essa atividade? Pode, ou então, se for uma atividade de recuperação, eu desclico esse botãozinho e escolho somente o aluno que vai fazer. Então, por exemplo, eu quero que todos façam e coloco como criar atividade. Os alunos verão a atividade no mural imediatamente. Muito bem. Pronto, já mudou de cor, data de entrega. Vamos entrar na nossa atividade. Nenhum aluno realizou ainda, 35 foram atribuídos. Clicando na atividade, eu abro o formulário. E agora eu posso responder se eu quiser. Então vamos lá. Uma célula eucarionte, material genético organizado, as características, então as briófitas, gametófito dominante, e aí, ó, como eu falei que cada linha exige uma resposta, já vem um alerta para o meu aluno aqui. Esta pergunta exige pelo menos uma resposta por linha. Então eu tenho que selecionar. Vamos ver, aqui, 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 aqui. Por exemplo, respondi. Se o aluno esquecer uma resposta correta, como eu mostrei para vocês, esse aqui tem todas. Essa questão inteira vai estar como errada, ok? Então, nome, vou pôr meu nome, turma, terceiro B. Relacione agora aquela de relacionar. Então, mitocôndria, respiração. E aí vem o mesmo alerta, é uma resposta para cada linha. Cloroplasto faz fotossíntese, excreção, síntese proteica. E envio. Atividade extra, resposta, ver pontuação. Quando o aluno clicar aqui, já vai abrir para ele a pontuação final. E aí ele recebe a atividade com as respostas corrigidas. Muito bem. Agora eu quero ver, por exemplo, como que meu aluno se saiu. Eu venho aqui de novo. Como eu já respondi, vai aparecer dessa forma o formulário para mim. Então eu só vou ver pontuação que eu fiz. Então eu tenho que vir nesse lapisinho aqui no canto, ó, editar este formulário. Clicando aqui, eu vou abrir as questões, ou sem estarem respondidas. Aqui eu tenho perguntas e aqui eu tenho a opção respostas. Tem um aluno já respondeu. E aí eu tenho um resumo que vai mostrar qual foi o rendimento de cada aluno por questão. As questões separadamente, né? E um relatório individual. Então, este aluno acertou 10 de 10 pontos. Então, eu vou ver como ele se saiu aqui. Acertou tudo, ok. No final, quando eu tenho uma atividade, eu vou abrir outra agora para vocês, que essa não tem como eu mostrar. Por exemplo, nessa atividade aqui. Então, eu tenho para 25 já tem nota, 9 ainda está atribuído e 1 acabou de entregar. Quando eu venho nessa atividade, eu tenho os alunos, aqui aparece o nome do aluno, quanto de quanto. No caso, essa atividade que eu fiz valia 20 pontos.
Agora eu preciso saber quanto que ele acertou. Vocês estão vendo esse botão aqui, importar notas? Quando eu clico, ó, você tem certeza que deseja importar as notas dessa quarta atividade? A importação substituirá as notas atuais no Google Sala de Aula. Ok, eu quero. Importando nota. Então esse aluno aqui, ó, ele acertou 16 pontos de 20 daquela atividade anterior que eu já tinha feito. Só que tem a opção aqui, ó, rascunho, ou seja, só eu estou vendo essa nota do meu aluno. Se eu quiser que ele veja, eu seleciono o aluno e clico em devolver. Aí tem o nome do aluno, a sua pontuação, clico em devolver. Pronto, devolvi, já não tem mais nenhuma entregue. Todos os meus alunos que concluíram as atividades já têm a nota aqui. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse passo a passo de como fazer um formulário pelo Google Forms para ajudar a elaboração de atividades lá no Google Classroom. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilhe ele com seus colegas professores e professoras, espero que ele seja muito útil. O passo a passo eu vou deixar aqui na descrição. Clica aqui no sininho, se inscreve se você ainda não for inscrito, dá uma olhada nos vídeos que temos por aqui, muita coisa legal. Para você que é professor de ciências, professora de ciências ou biologia, tem bastante conteúdo que dá para você compartilhar com seus alunos para ajudá-los a estudar. Certinho? Beijos para todos vocês, espero que tenham gostado. Bons estudos se você for aluno, bom trabalho se você é professor ou professora e até o próximo vídeo.